Bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, mais uma vez em um cenário diferente, ainda longe de casa, né? Um mero rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Estou aqui em São Paulo, embarcando para Aracaju, agora no final da tarde de hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro, e claro que a gente tinha que vir aqui de novo fazer uma análise sobre tudo o que está acontecendo, não só no que diz respeito à política nesses últimos dias, mas nos últimos meses e até mesmo nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, que envolve ali essa questão toda da extrema-direita, a sua ascensão e essa briga que eles têm tentado encampar o tempo inteiro em troca da tal anistia. A gente já viu que a tese da anistia não tem mais força, né? Não conseguiu passar, porém, eles decidiram trabalhar com a tese da dosimetria. Inclusive, alguns veículos chegaram a apostar que teve uma discussão envolvendo Flávio Bolsonaro e parte do Centrão, porque, segundo informações de bastidores, o Centrão teria procurado ali o Flávio Bolsonaro para dizer o seguinte: querido, ou é a dosimetria ou não é nada, tá? Não adianta você botar pressão na gente, dizer que vai fazer acontecer, que você é candidato, porque ou é dosimetria ou é nada. E aí a gente está vendo aí a discussão sobre a questão da dosimetria, que basicamente vai reduzir as penas de vários indivíduos ligados aos crimes do 8 de janeiro, vai reduzir o tempo de prisão do Bolsonaro também, gerou ali, inclusive, um incômodo, de certo modo, dos bastidores da política, porque o presidente Lula ficou preso 580 dias, não pediu anistia, não fugiu para a embaixada, não criou narrativa contra a discussão política, mas sim sobre as armações que estavam acontecendo, que a gente tem visto agora, com o passar do tempo, sendo confirmadas, né? Tanto as armações envolvendo ali a Lava Jato, Sérgio Moro e Dallagnol, quanto a questão daquele tal acordão que aconteceu em 2016, segundo o Romero Jucá, com Michel Temer, Congresso, STF e tudo. E a gente viu que está tendo uma briga dentro do Congresso Nacional em várias frentes. Eu vou falar, evidentemente, da PEC do PL da dosimetria, mas eu não posso deixar de falar aqui sobre a questão envolvendo o nosso amigo Glauber Braga. Inclusive, estávamos juntos na festa da Revista Fórum no último sábado. Queria aqui aproveitar esse espaço e já deixar a minha solidariedade ao Glauber Braga, né, que pegou uma punição de 6 meses, mas foi melhor que ter tido seu mandato cassado. Porém, como a extrema-direita não iria permitir que tudo envolvendo a discussão política fosse resolvida na sua normalidade, para poder impedir, por exemplo, a cassação do Glauber, eles simplesmente decidiram proteger o mandato da Carla Zambelli. E aí tem muita gente perguntando se tem legalidade na decisão que foi tomada, se a Zambelli vai continuar com o mandato, vai perder o mandato. Eu separei para vocês aqui, eu estou até com a Constituição aberta aqui, ó, para mostrar para vocês algo que todas as participações que eu faço aqui na Revista Fórum, tanto no Fórum 11:30 quanto nas minhas análises, que envolve o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 14, no seu parágrafo 3º e específico, fala o seguinte: são condições de elegibilidade na forma da lei. E aí, lá no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14, fala o pleno exercício dos direitos políticos. Quando você vai para o artigo 15 da Constituição, ele diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... E aí, no inciso 3º, fala o seguinte: condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês aqui, nesse caso da Zambelli? Porque tentaram colocar o caso da Zambelli no mesmo nível do caso do Glauber Braga. Porque a Zambelli, ela não pode estar ocupando nenhum cargo público ou político neste momento, porque ela tem uma condenação criminal. Na verdade, ela tem duas, né? Condenações criminais transitadas em julgado. Uma por ter perseguido o jornalista Luan Araújo em São Paulo, na véspera do segundo turno, com a arma na mão, na região central de São Paulo, e a outra por ter se juntado com o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do CNJ e inserir lá ou expedir o mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu ontem? O Congresso, tentando colocar no mesmo nível ali o caso da Zambelli com o caso do Glauber, botou os dois para votação. O Glauber não foi cassado, foi suspenso por 6 meses. Inclusive, é até interessante, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, tá? A extrema-direita, especialmente o Arthur Lira ali, que o Arthur Lira ficou revoltado, né, com a cassação com a não cassação do Glauber Braga, inclusive disse que precisa ter uma reorganização, que o Congresso está uma bagunça, que o Hugo Mota não tem condição mais de comandar a casa. Segundo ele, em um grupo, inclusive, que a própria Revista Fórum trouxe aqui, tá? O material exclusivo aqui da Revista Fórum, publicado pelo Plínio Teodoro, está aqui, ó. Tem que reorganizar a casa, está uma esculhambação, disse ali o senhor Arthur Lira, que ficou revoltado porque o Glauber Braga não foi cassado. E aí, como eu falei, eu preciso trazer um ponto importante aqui, porque eles imaginaram que com a cassação do Glauber ou com a suspensão do Glauber, a situação ia ficar mais simples, né, mais tranquila para eles. Eles só esqueceram que quem é a suplente, a primeira suplente do Glauber, é a Heloísa Helena, que inclusive era minha companheira de partido até pouco tempo atrás. Para quem talvez não recorde aqui na Revista Fora, eu já fui filiado à rede
sustentabilidade por um período. Eu deixei o partido tem mais ou menos um mês e um pouquinho, mas tem uma ótima relação com a Heloísa. Inclusive, falamos no sábado à noite por telefone, antes de eu ir para o evento da revista Fórum, e ela que vai assumir o mandato do Glauber Braga nesse período de 6 meses que o Glauber vai estar suspenso. E conhecendo, meu amigo e minha amiga, o histórico combativo da Heloísa Helena, eu tenho certeza que talvez para a extrema-direita eles fizeram um cálculo errado, porque se eles imaginaram que a Heloísa ia ser menos aguerrida, ia dar menos trabalho para eles, nesse caso eles talvez tenham trocado 6 por meia dúzia, porque a Heloísa é tão incisiva quanto o Glauber, ou até mais em alguns pontos. E aí, muita gente está me questionando a questão da dosimetria, né? A gente já falou sobre a questão da votação da Zambelli, cassação da Zambelli, porque o Congresso votou para não cassar a Zambelli, porém, como a Constituição Federal deixa claro que um dos elementos para a pessoa ter elegibilidade é os plenos direitos políticos, é o pleno exercício dos direitos políticos. Se ela foi condenada criminalmente, ela perde, pelo menos enquanto durarem os efeitos, os seus direitos políticos. Nesse caso, o que é que vai acontecer com ela, Carlita? Ela não poderá exercer o mandato de deputada federal. Aí, se ela estivesse fora da cadeia, se ela estivesse aqui no Brasil e já estivesse na progressão da pena, Carlito, ela conseguiria exercer o mandato? Também não, porque ela tem uma condenação criminal transitada em julgado, e o artigo 15 da Constituição, no seu inciso 3º, é bem claro. Uma condenação criminal transitada em julgado e enquanto durarem os seus efeitos. No caso da condenação do Luan Gomes, se não me engano, do Luan Araújo, se não me engano, são 5 anos e 3 meses, e no caso da condenação da evasão do CNJ, são aproximadamente 10 anos. Então, ela tem ali uma condenações, né, que vai deixar ela fora da vida política por um tempo. Mas teve toda a manobra do Supremo Tribunal do Congresso Nacional, né, tentando ali enfrentar o Supremo Tribunal Federal, onde a covardia do Hugo Mota, de certo modo, até me assusta. Por que me assusta? Porque em um evento que aconteceu em julho, se não me falhar a memória, aqui em São Paulo, no Valor Econômico, o Hugo Mota veio participar, né, como presidente da Câmara dos Deputados, e foi perguntado sobre a situação da Carla Zambelli, como ela já tinha condenação criminal transitada em julgado. Ele disse naquele momento, num evento público que ele participou, ou pelo menos que foi tornado público, né, que a Zambelli seria cassada porque decisão judicial você cumpre, né, e como ela foi condenada criminalmente, ela perderia os direitos políticos dela e ela não permaneceria no mandato como deputada federal. E aí, estranhamente, agora ele jogou para a torcida, né, botou ali para ser votado, votaram pela não cassação da Carla Zambelli. Isso não muda nada. Por que não muda nada, Carlito? Porque quem salvaguarda a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Quem interpreta a Constituição também. Assim como a gente viu no Conselho de Ética, o relator do projeto dizendo que não vê motivo para cassar ela, e isso não muda nada, porque o Poder Legislativo não é um poder revisor das decisões do Poder Judiciário, não muda muita coisa. Cria basicamente essa chincana política, esse oba-oba, essa movimentação ali atrás, basicamente, de tentar conseguir likes, views, algum tipo de movimentação nas redes sociais, mas na prática isso é reduzido a praticamente nada. Qual que é a preocupação que muita gente me procurou agora? A preocupação que está acontecendo é que é o seguinte: se o PL da dosimetria passar no Senado também do jeito que está, não é beneficiado apenas a Carla Zambelli, ou não é beneficiado apenas o Jair Bolsonaro e os golpistas do 8 de janeiro, tá? Se passar como está, inclusive o doutor Lênin Streck trouxe até isso aqui na revista Fórum, se passar do jeito que está, meu amigo e minha amiga, pelo menos metade dos presos brasileiros vão ser beneficiados, inclusive estupradores, traficantes de drogas, membros de facção criminosa. Vocês entenderam o nível que a extrema-direita está indo apenas para tirar da cadeia o Bolsonaro? Não importa se a gente vai soltar traficante, estuprador, assassino, o que importa é o nosso mito ficar menos tempo na cadeia. E vocês ainda querem vender a tese de que vocês da extrema-direita defendem o combate ao crime? Vocês são o crime. E o doutor Lênin falou o seguinte aqui, ó: se for levar a sério o direito brasileiro, a regra que o projeto estabelece tem que ser aplicada analogicamente a todos os crimes. Uma regra de concurso não pode variar ou ficar restrita de acordo com o crime. A gravidade do crime não tem por base a regra do concurso e vice-versa. Isso, tecnicamente, quer dizer que isto que a Câmara aprovou vai beneficiar milhares de pessoas presas. Falou o Lênin Streck aqui, que é importante aqui trazer essa informação, porque eles imaginam que vai soltar o Bolsonaro, que vai livrar os golpistas do 8 de janeiro da cadeia, e vai ficar por isso mesmo. E não vai. Em outro trecho da fala do doutor Lênin, ele diz o seguinte: nós estamos falando de um problema de um golpismo permanente. Sempre se diz que a América Latina, os golpistas estão no executivo. No Brasil, se nós pegarmos bem, os grandes problemas estão no golpismo permanente, que vem de um conjunto de elites que acaba encasquetado dentro do parlamento, fazendo uma fagocitose da política, e a partir disso, tudo que eles desejam e que são contrariados, eles fazem uma espécie de backlash. Inclusive, a gente viu, né, vazando um áudio também agora essa semana de uma repórter da Globo ouvindo ali que eles só botaram o PL da dosimetria para votação porque não conseguiam liberação das emendas que eles queriam.
E foi uma maneira de pressionar o governo, que está viralizado nas redes sociais. E aí eu queria, antes de finalizar o vídeo, perguntar ao Davi Alcolumbre, que emitiu aquela nota toda pomposa, cheia de dedos, que não se pode imaginar que o Congresso é aberto a negociações e que apenas pagamentos ali feitos por emendas vai fazer os legisladores cederem isso e aquilo. É uma falta de respeito com o Congresso imaginar que nós estamos chantageando o governo em troca de dinheiro, em troca de emendas. O áudio, é claro, né? Viralizou. E aí o presidente Lula foi perguntado sobre a possibilidade de ele vetar o projeto, caso o projeto vá para a sanção presidencial, porque o Esperidião Amin, que pegou a relatoria lá no Senado, o Hugo Mota, amigo do Beto Louco, né, o cara do PCC, que pelo menos ele tem uma relação muito próxima com o Beto Louco, ganhou canetas de Monjaro de presente dele, queria votar já a votação do projeto a toque de caixa de qualquer jeito. Foi aí que o presidente da CCJ, Otto Alencar, do PSD, junto com o ex-governador e senador Omar Aziz, também do PSD, falaram, ó, de jeito nenhum, passar um projeto nessa gravidade a toque de caixa, de jeito nenhum. E aí vai para a CCJ, né, como já deixou claro o Otto Alencar, foi passada a relatoria do projeto ali para o Esperidião Amin, né, que está que nem um cachorrinho ali, ó, balançando o rabinho no cio atrás do apoio do Bolsonaro, porque para que o Esperidião Amin seja o candidato lá em Santa Catarina com o apoio do Bolsonaro, ou a Carol Detoni tem de rodar, ou o Carlos Bolsonaro tem de rodar. E aparentemente a Carol Detoni não vai rodar. Quem deve rodar provavelmente é o Carlos Bolsonaro. E aí o Esperidião Amin já disse que não vê problema em anistia. Que quer, né, Esperidião Amin? Você que já foi um senador até respeitado, mesmo sendo da oposição, do campo da direita, que queda, hein? Não queda política apenas, é queda política, moral, social. Que queda. Você deveria ter vergonha. Uma altura dessa da vida, uma idade dessa da vida, está defendendo esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. E aí ele disse que nunca foi contra a anistia, inclusive para ele se passava anistia. E o presidente Lula foi perguntado, né, o que é que ele vai fazer. E ele disse o seguinte, né, foi questionado sobre o que é que ele faria. Ele disse o seguinte, a decisão vai ser para o Senado e vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomo a minha decisão. Eu e Deus sentados tomaria a decisão. Farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, tentativa de destruir a democracia desse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora, disse o presidente Lula, e está certíssimo. Inclusive, é uma questão importante a gente trazer essa decisão toda, porque a gente viu lá a PEC da bandidagem que iria beneficiar o crime organizado. A gente viu o PL antifacção, que foi convertido para o PL pró-facção, na mão do Derrite. A gente está vendo agora o PL da dosimetria, que basicamente vai beneficiar criminosos. E eu espero que no ano que vem, no pleito eleitoral, todas as pessoas que dizem ser do campo progressista, do campo democrático, lembrem disso na hora de votar. Porque neste momento, isso tudo está passando porque 70%, 75,4% da Câmara dos Deputados, 75,2% é de direita e 80,2% do Senado é de direita. Como é que eu estou sabendo disso? Está aqui, ó. Eu mesmo fiz esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Quem fez esse gráfico aqui fui eu. Ó. Aqui, ó. Esse é o gráfico aqui, ó, de correlação de forças, tá? São 386 senadores, deputados de esquerda, de direita, 65 senadores, e se você ver em percentual, como eu coloco aqui, ó, 75,2%, tá? Então a gente precisa entender o que está acontecendo, porque ou a gente se organiza, ou a gente aprende a escolher melhor, né? Não votar meramente por afinidade ou algo desse tipo, ou a gente vai continuar tendo aí esse tipo de situação com o que muita gente convém chamar de o pior congresso da história do Brasil. Mas deixa aqui a sua opinião, o que é que você acha que vai acontecer? Né? Você acha que vai ser aprovado mesmo assim a toque de caixa? O presidente Lula pode vetar o projeto? Pode vetar. Por que ele pode? Porque o veto cabe ao presidente da República por dois motivos. Né? Um motivo jurídico, quando é um projeto ilegal, inconstitucional, que viola a legislação, ou por um motivo político, quando é um projeto impopular. E a pauta da dosimetria ou da anistia é impopular. E digo mais, do jeito que está aprovado, mesmo essa discussão de que não, foi costurado com o Supremo um acordo, que o Supremo disse que se fosse dosimetria não teria problema, mesmo a dosimetria, do jeito que está, o Supremo não vai permitir a aprovação, porque não livra só da cadeia os bagrinhos, meramente. Abre a porta da cadeia para um monte de bandidão pesado e perigoso que não estava envolvido apenas no 8 de janeiro, não. Mas deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo. Estou embarcando para Aracaju agora por volta das finalzinho da tarde agora de hoje, né, da quinta-feira. Amanhã a gente volta à programação normal. Na quarta-feira que vem estou de volta também no Fórum 11h30 com a Adri, com o Rovai. E amanhã a gente já tem vídeo de novo no nosso cenário lá de casa, com a programa, tudo normal, né? Sem essa agonia de estar na rua, gravando vídeo no carro, gravando vídeo no cenário aqui, no cenário lá. Queria agradecer a todo mundo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, compartilha o vídeo. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!